Olá pessoal, tudo bom? A Prof vai falar um pouquinho para vocês hoje sobre o reino dos fungos. Vocês têm algumas páginas no livro de vocês aí do ensino médio e eu trouxe um material aqui para auxiliar vocês. Não fala tudo sobre esse reino aqui, o primeiro, né, o reino fungi, mas a gente vai também falar sobre as principais características. Nós vamos falar também da importância dos fungos, um pouquinho sobre a organização corporal e sobre a nutrição. Os filos e a parte de reprodução, bom, a gente vai ver em outros momentos. Mas então, vamos falar um pouquinho nesse videozinho sobre esses organismos aqui, que são úteis de diversas formas para nós, seres humanos, para outros seres vivos também, porque existem diferentes tipos de relações e nós temos também alguns fungos atuando de forma parasitária. Vamos seguir nesses slides aqui junto com esse vídeo. Bom, eu separei algumas características gerais e que algumas tem no livro de vocês e outras não. Primeira coisa que eu quero dizer para vocês é que a parte da biologia que estuda os fungos é a micologia. Eu trouxe aqui 4 exemplos para vocês, né? Tem algumas imagens que eu retirei da internet, tem algumas que são parecidas com as do livro de vocês, porque vocês já fizeram a leitura. E a gente tem como exemplos fungos aqui unicelulares e pluricelulares. Então eu tenho aqui leveduras, estão aqui as leveduras, certo? Elas são microscópicas, eu preciso de um microscópio para visualizar. Cada bolinha aqui é um fungo, certo? Eles se reproduzem por brotamento. Estão vendo aqui que outros fungos estão também aparecendo, né? Tem outros tipos de fungos que são os bolores. Então eu trouxe aqui o exemplo dessa laranja, mas qualquer fruta, pão, a gente também visualiza bem essa parte quando tem fungo, né? Os cogumelos, bom, tem vários exemplos. Tem algumas espécies que são comestíveis, tem algumas espécies que são tóxicas, possuem substâncias que são alucinógenas. Então a gente tem nessa imagem aqui diferentes exemplos de cogumelos. E tem esse outro tipo de fungo aqui, que é muito comum a gente ver crescer às vezes em troncos de árvores que podem estar em decomposição ou não, tá? Então esses fungos eles são chamados de orelha de pau, têm um aspecto semelhante, né? Então por isso possuem esse nome. Bom, em relação às características gerais, tem algumas aqui, eu gosto sempre de usar o marca-texto, e esse exemplo aqui, né, esse cogumelo, vai nos auxiliar em algumas dessas características que a gente vai discutir aqui, que eu vou discutir com vocês. Primeira coisa, os cogumelos eles vivem no solo. Alguns deles então são confundidos com plantas, porque algumas partes do fungo, ó, eles até são parecidos, né, são semelhantes com plantas. Eles podem estar na água, a gente pode encontrar algumas espécies, ou em organismos. Então, eles podem acabar. Essas espécies que vivem em organismos geralmente são espécies que são parasitas. Então, aquele fungo que dá lá no meio dos dedos, né, do pé, causando a micose, bom, esse aí é um parasita. Eu posso ter também espécies de fungos que podem parasitar espécies de plantas, então é um problema, né, para quem está lá cultivando determinada espécie, enfim. Então a gente tem diferentes tipos, né, de como esses fungos podem habitar, podem viver. Então no solo, na água e também em organismos. Os fungos são eucariontes, uma característica básica, então as células são parecidas com as nossas células animais, por exemplo, tem lá o núcleo organizadinho, tem as suas organelas, tudo certinho. São organismos heterotróficos e aqui a gente tem uma diferença básica se fosse comparar com as plantas, porque as plantas são autotróficas. E nós temos como característica geral, básica de fungo, heterotrófico. Eles se alimentam por absorção, mais adiante a gente vai ver. Fungos tem dois tipos, né? As espécies podem ser unicelulares ou multicelulares. Eu mostrei aqui nesse slide antes, ó. Aqui uma espécie unicelular, aqui uma espécie pluricelular.
Outra característica básica e bem importante é que os fungos eles são decompositores e eles têm um nome bonitinho, né? São sapróbios, então fazem a decomposição da matéria orgânica. A parede celular dos fungos é constituída de quitina, um polissacarídeo, e aqui a gente tem a diferença em relação às plantas, porque a parede celular das plantas ela é formada de celulose e o fungo, então, formado por quitina. E a reserva de energia é o glicogênio. Então, aqui a gente tem uma semelhança, né? Por exemplo, as nossas células. Nós armazenamos também glicogênio, né? Energia na forma de glicogênio. As plantas, elas armazenam a sua energia na forma de amido. Então, nós somos muito mais semelhantes, né? Os fungos são muito mais próximos às células animais do que às células das plantas. E isso antes era estudado de uma forma um pouquinho diferenciada. Se vocês observarem esse cladograma que eu coloquei aqui, a gente tem uma proximidade muito maior, então, dos fungos com os animais, né, do que os fungos em relação às plantas. A semelhança se falava muito, e alguns livros bem antigos colocam os fungos no mesmo grupo aqui que eles, né, pelas características de que não se locomovem, enfim, algumas partes podem ser semelhantes, mas em relação à célula e, por exemplo, à reserva de energia, os fungos, então, são muito mais próximos ao reino animal. Então, isso é uma característica bem importante e que vocês devem lembrar. Boa parte do que eu estou falando para vocês sobre essas características aqui que eu marquei e mais essa última, né, são características que vocês devem lembrar sempre nas questões de vestibular. Boa parte das questões de vestibular vão falar sobre as características gerais ou sobre a organização corporal ou nutrição e não vão se deter tanto em filos, que a gente vai ver mais adiante no livro e que vai ser um pouco mais caracterizado, né, os diferentes filos na nossa aula online. Continuando então nas características gerais, a gente tem aqui também uma característica em que os fungos produzem esporos. Então são estruturas, né, que são liberadas no corpo do fungo e que se encontram condições acabam dando origem a outros seres. E esses esporos aqui, eles podem se formar através da reprodução sexuada por meiose ou assexuadamente por mitose. E os fungos, quando nós falarmos em reprodução, a gente vai falar um pouquinho mais sobre essa meiose zigótica. Então, aqui nesse slide, o que tem em relação à reprodução é que produzem esporos de forma sexuada ou assexuada e que sofrem meiose zigótica. Mais adiante a gente retoma essas características aqui. Bom, vocês não podem esquecer que fungos vivem em locais úmidos. Então, assim, para eles sobreviver, eles precisam de umidade. E eu falei anteriormente que eles vão se alimentar, né? Vão às vezes parasitar, e eles vão fazer a digestão, né? Por absorção. Então, a gente precisa de um local úmido para que eles consigam absorver. Um local seco, pobre ali em água, em umidade, vai dificultar para que esse fungo, por exemplo, aqui, se multiplique. Então, a gente sempre vai encontrar fungo em local úmido. Em relação assim, a respiração, enfim, né, a gente tem fungos que podem ser aeróbios, então eles sobrevivem, né, em locais onde tem oxigênio, eles necessitam de oxigênio. Os anaeróbicos são fungos que não precisam de oxigênio, nesse caso o oxigênio aqui pode ser tóxico e as espécies não vão se desenvolver. E ainda tem espécies de fungos que são anaeróbicos facultativos. Então, o que acontece aqui? Eles podem se dar bem no oxigênio, estou tentando fazer aqui, tá? O oxigênio, mas se não tem oxigênio, tudo bem, essas espécies podem fazer fermentação e aí vão liberar o dióxido de carbono. Bom, as características gerais foram aquelas ali que eu citei para vocês. No livro tem também outras características.
E aqui nessa parte, né, do estudo, eu vou falar um pouquinho sobre a importância deles, a importância dos fungos. Eles são utilizados na alimentação, tem lá o champignon, tem outras espécies de fungos que são comestíveis. Eles são utilizados, então, na produção de alimentos. Então, eu tenho aqui a levedura, né? Essa imagem aqui mostra a levedura. A gente encontra no fermento biológico, por exemplo. O pão lá, quando é fabricado, né? Tá aqui. Antes de ter esse aspecto aqui, a gente faz a massa do pão. E aí, o que que acontece? Os fungos que estão lá naquela massa, que ainda não foi para o forno, né? Os fungos estão lá, ficam sem oxigênio e aí começam a liberar dióxido de carbono, faz a fermentação e o pão cresce e fica com esse aspecto aqui maior, fofinho, né? Então, ele é utilizado na produção de alimentos. Também tem, por exemplo, o processo de fermentação em que o produto final lá é o álcool. Então, esse álcool aqui, ele é utilizado para produzir cerveja, para produzir vinho, enfim. Então, a gente tem uma importância, né? Que ele algumas espécies são comestíveis e outras para a produção de alimentos. Aqui coloquei também um exemplo ó, de um queijinho que tem um sabor acentuado, tem pessoas que gostam muito, né? Então, assim, esse sabor justamente se dá em função do fungo que está no meio desse queijo. Bom, eles podem viver em associação com outros seres vivos, podem causar prejuízo ou não, enfim, mas podem viver associados a outros seres vivos. A gente tem também uma descoberta muito importante. O primeiro antibiótico que foi produzido, a penicilina, foi descoberta em 1928 por Alexandre Fleming, em que ele fez um experimento e viu que as espécies de fungos, né, em específico, uma delas acabava matando bactérias. Então, com isso, foi descoberto o primeiro antibiótico. E isso teve um grande avanço e uma importância grande para a ciência também. Pode ser utilizado como controle biológico e para a parte de saúde pública também, porque a gente tem algumas doenças, por exemplo, a micose, que eu falei lá no início dos slides, né? Então, precisa saber, precisa conhecer para poder tratar. Aqui, em relação ao controle biológico, existem, às vezes, espécies de fungos que são utilizadas para controlar, por exemplo, insetos. Então, existem fungos que, por exemplo, matam baratas. Então, se a gente tem um descontrole, né, muito grande, a gente pode utilizar algumas espécies de fungos que podem fazer com que o problema seja resolvido. Agora, em relação à organização corporal, o corpo desses fungos multicelulares, né? Internamente, eles são formados por hifas. Então, essas células, né? A gente diz que fungo não é formado por célula, é formado por hifas, mas é a estrutura bem semelhante. Um conjunto de todas essas hifas formam um micélio. Então, se eu tivesse aqui, poderia ter colocado uma imagem, né, de um cogumelo. Vou tentar fazer aqui. Ó, eu tenho aqui, tentar fazer aqueles bonitinhos que tem no outro slide. Eu tenho por dentro dele uns fios que preenchem toda a parte que está acima da terra e o que está abaixo da terra. Então, essas hifas, elas se estendem por todo o fungo, certo? Então, essa parte aqui, o conjunto de hifas forma o micélio, e essas hifas, esses prolongamentos, esses fios que formam o corpo dos fungos, ele tem dois tipos. Essas hifas podem ser septadas, então possui septos. Aqui eu tenho ó, um septo, certo? Eu tenho uma região que mais ou menos define cada pedacinho aqui dessa hifa, né? Então, essa hifa, por exemplo, tem um núcleo por célula, tá? E tem hifa septada com dois núcleos. Então, a gente diz que essa hifa aqui é monocariótica e essa aqui é dicariótica, porque tem dois núcleos. E existem as hifas cenocíticas. Então, é esse exemplo aqui, tá? Não possui septo, o núcleo fica solto, as organelas também, tem aqui é tudo mais livre,
certo? Mas essas hifas aqui, então, têm esses 3 tipos de constituição. Em relação ao micélio, que é essa parte que a gente está visualizando, eu tenho a parte que é vegetativa e a parte que é reprodutora. A parte que é vegetativa está aqui, ó. É o que fica abaixo da terra, é a parte que faz a absorção. Então, quando eu falei lá que os fungos precisam viver em lugar úmido, é justamente por isso, para que essas hifas possam absorver aqui micronutrientes e que façam o fungo se desenvolver. E a parte reprodutora, que é responsável pela reprodução, é a parte que a gente consegue visualizar. Então, é o que fica acima da superfície, né? Ou naquele pão mofado, é aquela parte que eu estou visualizando, é o bolor, é o mofo que está em cima do pão. Essa imagem aqui, esse desenho, acho que facilita para a gente entender qual é a parte do fungo, né? Qual é a parte do micélio, na verdade, que é vegetativa e a parte que é reprodutora. E aqui uma das últimas características que a gente vai falar um pouquinho nesse vídeo é em relação à nutrição. Então, a gente tem fungos que são heterotróficos, né, heterótrofos, eles não produzem o próprio alimento, eles não precisam do sol, né, eles vão ter 2 tipos de nutrição, eles podem ser sapróbios, ou eles são decompositores, né, ou eles podem ser também parasitas, e aí podem causar doenças no homem, podem causar doenças em plantas, em outros animais, enfim. Então, a nutrição é sempre dessa forma, mas podem ser decompositores ou parasitas. E a digestão, eu coloquei bem grande aqui, ela é extracorpórea e ela acontece da seguinte forma. Tem um desenho aqui, né, desse cogumelo, e essas hifas que estão aqui, ó, esses filamentos que estão abaixo da terra e que fazem a absorção, essas hifas, elas liberam enzimas digestivas. E essas enzimas digestivas, então, fazem a digestão de macromoléculas, né, digerem em micromoléculas e essas hifas, então, podem depois absorver os nutrientes necessários para que esse fungo possa crescer. Então, a gente diz que ela é extracorpórea porque a hifa libera uma enzima, essa enzima digere e depois o fungo pode absorver para se manter vivo e para poder se alimentar, certo? Então, ele é heterótrofo e faz digestão extracorpórea. Pessoal, por hoje é isso. Eu gostaria de agradecer a atenção e aguardo vocês na nossa próxima aula. Até mais, um beijão.